Fala, galera empreendedora do Brasil, Mauro Benevenuto aqui de volta para mais um episódio do Pode Contar, que é o nosso podcast que acontece aqui no estúdio Cria Mais, onde a gente conversa, bate papo com pessoas que são amigos, parceiros, clientes, enfim. Hoje estou recebendo dois amigos muito queridos, pessoas que a gente admira, que a gente acompanha, que está junto nas oportunidades que temos, que constroem aqui grandes relações de amizade, de respeito e parceria em prol do empreendedorismo da Baixada Fluminense, que nós somos crias da Baixada Fluminense. Então nós estamos aqui hoje fortalecendo essa ideia de criar conteúdo, criar relacionamento, mas porque também somos cria desse lugar, somos crias de Caxias. Vocês também são crias de Caxias? Você não, sei que não é. Mas eu sou cidadã. Cidadã caxiense. E você, Nino, é cria de Caxias? Eu sou um paulista também, né? A gente se paulista identifica de nascimento. tanto por conta disso, mas eu moro já em Caxias e vivo há muitos anos, desde quando eu vim para cá ainda pequeno, então eu já sou também cria de Caxias. Então são crias. Não tem ninguém em Caxias mais cria de Caxias do que a Margarete. Sem dúvida. Mas então, fiz esse parênteses aqui pra gente falar que somos todos crias, mas agora eu vou apresentá-los oficialmente. Estou aqui recebendo meu amigo Nino Machado, minha amiga Margarete Kelly, mais conhecida como Margarete do Sebrae. Virou sobrenome. E eu quero pedir a vocês que se apresentem aqui. A imagem do Nino já está aqui, bonitão, galante. Fala um pouquinho de você, meu amigo. Se apresenta aí pra galera que tá nos acompanhando. Primeiro agradecer a edição, que botou uma foto bem bonita ali, né? Tiveram um trabalho danado para fazer isso. Cara, assim, apresentar primeiro como um grande amigo, né? A gente tá aqui, é um prazer estar vindo aqui, teu convite. A gente recebe de coração aberto, porque a gente acredita nos amigos que, assim como nós, pensam em construir uma Caxias melhor. Meu nome é Nino Machado, né? Sou empreendedor local, possuo uma consultoria. Hoje eu desenvolvo meu trabalho também numa rede de restaurantes. Trabalhei muito tempo dentro do comércio, a gente agiu dentro do varejo mais de 17 anos e de lá para cá a gente vem criando o corpo para poder tomar coragem, né? Porque para a gente empreender numa cidade tão desconexa, a gente precisa desenvolver a habilidade da coragem. E quando ela surgiu e a gente encontra os parceiros certos, ela começa a aflorar. Mais ou menos isso, eu me identifico como um cara cria de Caxias, que pensa literalmente em como fazer dessa cidade uma cidade muito melhor. Que legal. Poxa, muito bom de ouvir essas palavras, né, Margarete? Margarete está até sorrindo. Ah, coisa tão boa. Não é? Então fala de você, querida. Tá com uma foto linda ali também. Tá. Gente, já não tiveram tanto trabalho para arrumar a minha, né, Nino? Mas... Beleza, é algo natural, né? Muito bom, muito bom. Eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa humilde. Prazerzaço estar aqui, né, com vocês. Fico mais confortável, né, embora as pessoas achem que eu sou assim totalmente despachada, fale demais, né, fale com leveza, tudo, mas eu fico muito mais feliz quando eu tô com gente, né, que eu posso estar sendo eu mesma. Então, assim, como é que eu me defino? Uma mulher paulista, mas que já cariocou, né? E aí eu tenho o meu jargão, que eu sou muito carioca porque eu conquistei um carioca, casei com ele, fiz outro carioca maravilhoso, aprendi a amar aqui essa terra e mais do que ser carioca, né? Mais do que estar no Rio de Janeiro, eu me tornei de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense. Isso é bem bacana. Por formação, eu sou educadora cristã, sou psicóloga também e trabalho, né, no Sebrae, aí que me deu meu outro sobrenome, né? Já estou aqui nessa luta pelos pequenos negócios há 29 anos e isso tem sido efetivamente uma reconstrução da minha pessoa, sabe assim, uma confirmação de que eu vim efetivamente para poder apoiar, conectar pessoas, conectar negócios, propósitos e sonhos. É um resumo. Um lindo resumo e que reflete a verdade, né? O que eu ouvi de vocês aqui realmente é o que a gente constata, né? Que com propósito, paixão, com amor, vocês realmente fazem um trabalho incrível. 29 anos. 29. Eu tenho só 32 de idade. Né? Eu ia falar começou isso. Né? Comecei bem jovem. Mas são, sim, tem exatos 30 anos que eu moro no Rio e tive essa oportunidade ainda bem jovem, né, de estar nesse desafio do Sebrae. O Sebrae, ele trabalha efetivamente para promover o desenvolvimento, aumentar a competitividade dos pequenos negócios, que são a maioria
na realidade, dos negócios existentes. Sim. E isso não é uma coisa só aqui do Brasil, né? No mundo, os pequenos negócios são aqueles que efetivamente sustentam a economia. Fazem a engrenagem girar. Exatamente. Né? Por quê? Porque você tem grandes empresas, é muito bacana, né? Territórios que têm grandes empresas. Mas uma grande empresa, quando ela decide vir, não necessariamente ela tem ali a competência instaurada, né? As pessoas capacitadas, profissionalizadas para aquele tipo de atividade específica que ela tem. Então, muitas vezes, o conteúdo local, quer dizer, assim, a utilização daquela mão de obra no território, não necessariamente vai ser aproveitada, a não ser que tenha um bom trabalho, um desenvolvimento econômico bacana, que prepare pessoas antes de trazer um determinado tipo de empresa grande. E quando essa empresa também resolve, por alguma questão estratégica, sair daquele território, a gente já sabe qual é a questão, né? Todos aqueles empregos que foram gerados acabam indo com ela. Já a pequena empresa, não. A pequena empresa você já começa empregando uma única pessoa, né, que é o próprio dono, ou ele, o sócio. E no caso dos microempreendedores individuais, que cresceu por demais depois, né, absurdamente, o que acontece? Você tem aquele empreendedor e ele pode gerar um emprego para mais uma pessoa, e com isso nós estamos aí nessa explosão que nós temos, né? Anos e anos seguidos, sempre os pequenos negócios batendo os recordes, no caso, na geração de emprego. Eu acompanho os números lá da junta comercial e a cada ano e a cada mês os números eles vão aumentando cada vez mais. Pegando um paralelo do que a Margot falou, né? Como é que a gente enxerga o pequeno, né? E a grande questão que a gente sempre debateu é como ele se enxerga, né? Porque quando a gente vislumbra muito e a gente fala das grandes empresas, da importância que elas têm, a gente esquece que quase 90% de toda a força de trabalho nacional ela vem dos pequenos negócios. Então, um dos grandes desafios é a gente fazer com que eles percebam que são vistos e quão relevantes eles são. Então, essa criação de conexão entre o pequeno e o grande, para que ele se sinta valorizado e enxergado de certa forma, ele é muito importante. Então, a Margot é excepcional nesse tipo de trabalho, onde ela consegue fazer com que, quando ela entra em determinado local, numa operação, a pessoa se sente vista. Parece que bota um holofote realmente sobre ela. É o momento que a pessoa tem dela não só mostrar o que ela tem de melhor, mas a possibilidade dela se conectar com outras pessoas que se identificavam como ela, no escuro. Essa conexão é transformadora, porque você falou da importância da pessoa se enxergar e se ver, né, como um empreendedor, como alguém que gera valor para a sociedade, porque muitas vezes não é assim que a pessoa se enxerga, ela se vê como alguém simplesmente que está ali para o pão de cada dia. É o meu ganha-pão, é verdade. É o meu ganha-pão, isso aqui é meu trabalho. E o resultado que ela traz para a sociedade, para a pequena comunidade em que ela está inserida, aquilo ali é muito significativo. E muitas vezes a pessoa não tem essa noção. E eu acho que o papel de quem fomenta o empreendedorismo passa muito por mostrar para essa pessoa o valor que ela tem. Né, que o negócio dela é importante, tem valor, e essa mudança na forma de se enxergar, ela faz com que venha propósito e venha mesmo, caramba, e eu acho que isso valoriza e faz com que cresça. Tem um negócio que a gente agora, talvez todo mundo consiga entender. Todo mundo tem usado muito, né, a palavra empoderamento, empoderar-se, e aí eu gosto muito de ir às coisas mesmas, né, e às palavras, né. E quando eu fui pesquisar, né, e tentar entender um pouco mais sobre essa questão, o empoderamento é um movimento, uma conscientização coletiva. É quando o todo, né, ou a maioria, começa a mostrar para aquele ser, para aquela situação, de que, olha, você tem poder, você pode fazer, você tem qualidades, você tem habilidades. Agora, o empoderar-se é quando a pessoa enxerga quando isso a pessoa de dentro para fora. Exatamente. Quando a pessoa enxerga isso. E aí é que está a grande diferença. O trabalho do Sebrae, quando ele está, no caso, alinhado com empreendedores, como vocês, né, como os líderes que a gente, né, tem levantado aqui em Duque de Caxias, né, e aí eu acho que tem tudo a ver, né, é isso, é mostrar para o nosso povo, mostrar, no caso, para o Duque Caxiense, para a pessoa da Baixada Fluminense, de que ela tem que empoderar-se.
Ou seja, ela tem que reconhecer quais são as habilidades, as competências já instaladas, quais são as forças que ela já tem e reconhecer também fraqueza, saber que tem pontos a melhorar. Então, é por isso que eu digo para você que isso tudo brilha muito, sabe, dentro de nós. E aí tem essa conexão gostosa e a gente acaba fazendo, né, essa ligação com outras pessoas. Isso faz uma diferença tão grande. Exatamente. Fez diferença para você, Nino, na sua caminhada? Fez. Eu cito muito como exemplo, né, quando eu saí das empresas que eu trabalhava e eu decidi empreender, essa questão de como você se enxerga. A gente falou sobre isso aqui, né? Que você olha e você realmente se sente sozinho. A impressão que você tem é que você está fazendo o teu melhor para você. Você não olha o todo, você tem uma visão direcional, você não tem uma visão periférica. Você olha o teu negócio, o que são as necessidades dele para mim e de mim para ele. É uma troca mútua. Quando, na verdade, eu deixo de enxergar o quanto eu colaboro como um todo para um organismo. Então, eu preciso entender. Quando eu entro para poder empreender, eu preciso, de alguma forma, ter esse tipo de suporte que hoje o Sebrae oferece, os grupos de empreendedores, tantas jornadas, elas aparecem dando esse tipo de suporte, justamente porque a gente fala de empoderar, né? E a pessoa ela só consegue se empoderar a partir do momento que ela ganha a confiança dela mesma em se expressar. Porque esse é o grande ponto. Porque tem muito empreendedor, tem muita gente, seja MEI, seja simples, que tem ideias que podem mudar a história de uma região. E eles precisam adquirir essa confiança de simplesmente ter um canal para falar. Sim. Uma pessoa para poder dividir aquilo que ela pensa. Você dá um exemplo, a gente já tem um nível de maturidade um pouco maior de chegar ali em cima, eu me meter na tua operação, falar sobre olha como é que você pensa no teu estúdio aqui, no teu auditório, e a gente troca isso pela amizade que a gente tem. E a gente precisa desenvolver esse tipo de habilidade de comunicação sobre o seu negócio, sobre a sua região, de uma forma mais aberta. E isso precisa partir realmente quando você começa a dar voz. Essa é a grande realidade. Você precisa fazer com que essa pessoa desenvolva essa confiança dela primeiro para ela poder dizer que ela é empoderada e se sentir empoderada. Então, eu posso dizer que uma das principais características do fomento ao empreendedorismo é dar voz e empoderar o empreendedor. Faz parte daí, porque quando você fala, tudo que você fala no diminutivo, a não ser que seja aquela coisa do carinho, né? Que você tem um cachorrinho com a criança e tudo, parece que você está desprestigiando. E quando você diz assim, você trabalha com empresas, as pessoas têm um grande orgulho, né? De dizer, eu trabalho na empresa X. É uma grande empresa, é uma multinacional, é uma SA. Né? Então as pessoas falam... Se esforçam para entrar, né? Não é verdade? E comemoram. Processo seletivo é rígido. Não é? Você tem que entrar lá. Igual concurso público, né? Quando passa. Ok. Zero problema para isso, bacana, e tem realmente todo um esforço que precisa ser feito. Agora, você tem noção do que é você pensar numa oportunidade de negócios ou desenvolver uma oportunidade que é melhor por necessidade de se sustentar, de sustentar, no caso, alguém, ou de dar continuidade a uma atividade num determinado território. O peso, a responsabilidade. E você tem que levar isso sozinho. E você tem que se virar. Então, quando muitas vezes eu falo, olha, nós não somos o Sebrae e a minha ação, até pessoal, né, quando a gente se reúne, você não está trabalhando com microempresário. Você está trabalhando com um empresário de uma microempresa. O empresário, ele não é micro. Pelo contrário. Sabe? Até pela falta da grana. Ele é gigante, né? Ele é, cara, meguíssimo. Sei lá que nome que a gente vai dar. Talvez a gente possa até proporcionalizar. Quanto mais micro a empresa é, mais gigante é o empresário. Sabe? É por aí. É inversamente proporcional. É isso aí. Então, assim, isso não é frase de efeito. Sabe? É a realidade. Então, nós temos aqui uma missão, no meu caso, por um contrato, por uma missão estratégica do Sebrae, que é uma entidade, né, que está ali nacionalmente trabalhando em favor dos pequenos negócios, dos grandes empreendedores. Então, a gente tem que o tempo todo estar lembrando. A gente vai no poder público, a gente vai em encontros, a gente vai em entidades, e a gente tem que lembrar, olha só, junta todos esses micro, você tem a maior força no nosso país. Eu costumava usar, né, quando estava na carreira, né, dentro do Sebrae, eu fui operadora de telemarketing lá na central de relacionamento, passei pelo atendimento presencial e tudo, e hoje estou como coordenadora. Mas eu lembro que eu sempre falava isso, sabe o que é você juntar vários chihuahuas? Tem aqueles bem pequenininhos, agora ainda tem aqueles pinches, né? Só que eles são valentes pra caramba. Mas é você juntar um monte de chihuahuazinho, colocar assim uma capa de pitbull, daqueles bem, ou qualquer outro cachorrão forte. Isso aqui é você trabalhar com micro e pequena empresa.
É você mostrar para eles que eles podem se juntar, que eles podem estar juntos, que eles podem se fortalecer e que juntos eles conseguem muita coisa. Que juntos eles conseguem representar, no caso, ou mostrar a força de um território. E é para isso que a gente tem trabalhado, né? Então tem poder. A união, então, tem poder. Certamente. Sim. É muito mais do que dito, né? É o presenciado, né? É o que a gente tem visto. O grande desafio é isso, né? Não é só você se ver, mas você reconhecer que ao teu redor existem outras pessoas na mesma situação que você. E quando a gente falou aqui, né? Brincou desses processos seletivos rigorosos e tal. E o maior desafio que o empreendedor tem é vencer a si mesmo todo dia, né? Sim. É você ter a sua disciplina diária, é você pensar no teu negócio realmente não só como a tua fonte de renda, mas algo que você vai conseguir fazer, gerar um crescimento para o teu entorno. Então, é essa conexão que a gente fala tanto, né? Que a gente precisa ser visto, mas ao mesmo tempo também, quando a gente criar esse empoderamento, estimular para que mais pessoas também sejam multiplicadoras dessas ações. Que um pequeno que hoje comece a se enxergar, ele faça isso com o seu par, com alguém que está próximo a ele, para que a gente crie essa cadeia sustentável. Então o desafio está em não só mostrar para ele, mas assim que ele puder se enxergar, que ele também possa ser um propagador dessa filosofia. Um multiplicador, né? Isso aí. Desse entendimento, dessa mentalidade, vamos dizer assim. Sim. Então a gente aprendeu aqui que dar voz e empoderar o empreendedor, né? Desde o micro, desde o nano empreendedor, é muito importante. E isso se dá através das conexões, de juntar, de estar junto, de proporcionar ambientes em que eles possam se fortalecer, né? E juntos, óbvio que isso vai ser muito mais multiplicador, né? Vai ser muito mais fácil de fazer. Sim. E quais os desafios que ao longo desses anos, como pessoa, né? Vocês são empreendedores. Você é empreendedora, é uma empreendedora social, é uma empreendedora nata, né? Intraempreendedora, né? É uma intraempreendedora. Quais os desafios ao longo desses anos, assim, que vocês consideram que são os maiores desafios que alguém que empreende encontra ao longo da jornada? Quer falar como entra? Quer começar, empreendedor? Cara, o primeiro é a questão do conhecimento mesmo, né? Da capacitação, porque a gente tem um modelo de sociedade que ele não te prepara para ser empreendedor, né? Todos os nossos modelos de ensino, eles te ensinam a você estudar para que você ingresse no mercado de trabalho. Sim. Não existe um estímulo. Aprender a técnica, né? Aprender isso aí. É muito mais, são as habilidades que você tem, habilidades operacionais, do que as habilidades estratégicas, onde você pode ter capacidade para abrir um negócio teu, gerir um negócio teu. Então, quando você abre... Eu lembro que lá nos primórdios do meu empreendedorismo eu tive uma lan house, naquele boom de lan house que Sim. explodiram. E eu brinco muito que foi assim, foi desafiador, foi muito bacana porque eu era bem mais novo, né? Então eu estava vivendo aquele momento também na internet, toda aquela movimentação, e a gente ganhava muito dinheiro. E a gente gastava muito mais do que ganhava, porque eu não tinha habilidade e eu nem tinha me desenvolvido no meu planejamento financeiro. Então acabou se tornando muito mais uma escola onde eu errei, entrei lá e dei a minha habilidade que eu possuí naquele momento, mas eu tive essa necessidade interna de me desenvolver. Eu entendi aonde eu errei. Mas quantos talvez estão por aí e passem por uma situação como essa e não encontrem forças para poder se reerguer ou para poder se reencontrar? Porque a gente não foi preparado para isso. Uhum. A gente não é preparado para errar. A gente é preparado para sempre estar certo. Se você errar, parece que é a última oportunidade que você tem na vida, né? Então, os desafios do empreendedor primeiro, que a gente não é doutrinado a ser empreendedor. A gente precisa desenvolver essa habilidade. A gente fala de um país, vamos pegar um último grande caso mundial, que foi a pandemia, onde grande parte desses novos empreendedores se deram por necessidade. Sim. Porque foram desligados das empresas convencionais, tinham um vínculo CLT até então, e por não existir uma possibilidade de se realocar no mercado de trabalho, ele foi forçado a abrir um negócio, se desafiando, sem conhecimento, sem ter as ferramentas ou as estratégias certas, e ele foi descobrindo isso literalmente apanhando da vida. Verdade. Né? Então, o maior desafio para mim de ser empreendedor é isso, é quando a gente se vê, se coloca nessa posição, e no meu caso não foi uma necessidade, mas foi uma escolha, e mesmo assim você entende que, apesar de você achar que você está preparado, você ainda tem muito e constantemente a aprender. Uma jornada longa pela frente. Eu pactuo totalmente com essa tua colocação, né? Por isso que eu acho que foi justo, né, o empreendedor falar primeiro. Porque o que acontece? Você não nasce empreendedor, né? Algo é nato, então tem gente que nasceu, tipo um dom,
né? E tem gente que não. Não, você desenvolve, você pode aprender. Claro que existem pessoas, por causa das experiências que ela teve, né, do meio em que ela viveu, de repente já tendo um contato, né, com o pai que era dono da mercearia, né, aquela coisa toda, e você vai... Contribui. Parece que isso já nasceu com você, mas não é você que já nasceu ali naquele meio e foi aprendendo, já faz parte né, da tua criação. captando. Mas você pode desenvolver as características necessárias para um bom empreendedor, para que você possa ter sucesso no seu negócio. Então, assim, por isso que hoje a gente tem tantas definições, né? O empreendedor, o intraempreendedor, porque senão eu não seria nunca considerado, ainda mais depois que eu falo que eu trabalho na mesma empresa há 29 anos. Assim, nossa, nada empreendedora, né? Porque as pessoas caracterizam assim, o empreendedor é aquele que tem um negócio. Mas você começou como operadora de telemarketing? Eu fui lá, sim, no Sebrae como operadora de telemarketing. Então, né? O empreendedorismo foi interno. Foi isso, foi um Exatamente. intraempreendedorismo, né? Pelo propósito, pelo negócio que foi montado por um outro, mas que você está ali fazendo aquilo dar certo. Sem dúvida. Né? E eu acho que passa por aí, por essa percepção, porque a pessoa muitas vezes, ele quer, na realidade, empreender porque eu não quero ter patrão, ou porque eu realmente, né, tenho um talento e eu não sei como, mas eu preciso transformar isso numa fonte de renda para mim. Só que a pessoa muitas vezes não está disposta a sentar, a ouvir, a planejar, a estruturar. E aí eu concordo com você, porque essa não é a nossa construção. A gente não aprende na escola, né? Não em todas as escolas, né? Porque até o Sebrae trabalha nisso também. Nós temos um programa que chama Jovens Empreendedores Primeiros Passos, onde nós levamos de uma forma gratuita para as escolas, para que elas, desde lá do primeiro, lá de 6 anos, a criança já tenha módulos de uma forma ou transversal ou num módulo específico de empreendedorismo, exatamente para que a criança comece a aprender, desenvolver isso. Por quê? Gente, quanto mais que nós vamos ter de potencial de carteiras assinadas e pessoas trabalhando há 29 anos numa mesma empresa? Nem é característica dessa geração. Então, assim, não estou desprestigiando a eles e muito menos as pessoas claro, são questões naturais da vida. Você entendeu? Fique claro, né? Não existe modo certo ou correto. Você pode ser um CLT ou você pode ser um empreendedor. Cada um tem o direito de se identificar como quer e seguir, ser feliz no seu caminho. Mas é o que eu falo aqui. Acho que o ponto é eu estar preparado para ambas as situações. Isso. Aí tem que ser uma escolha minha e não uma imposição que o modelo de sociedade ou de vida ele acaba me acarretando. Entendeu? Então, ou eu me desenvolvo por conta própria, ou eu vou continuar sempre praticando aquilo que eu fui doutrinado a fazer desde pequeno. Assim, tem uma situação que por anos, Japão e Brasil, e não era lá na Liberdade, em São Paulo, mas estavam par e passo, assim, estavam muito próximos nessas pesquisas internacionais, no caso do empreendedorismo. Então, sempre ficava o Japão em primeiro lugar e o Brasil em segundo. Né, em número de empreendedores e em força do empreendedorismo, só que com uma distância avassaladora. Porque no Japão, qual era a principal característica? Empreender, no caso, por oportunidade. O que a gente pode entender por oportunidade? Você tem uma grana, você tem como sustentar, você não está se preocupando com essa situação e você vai pegar aquela grana e você vai investir em algo que você vai falar, caramba, isso aqui ninguém percebeu. E você vai lá e pisa. Inova. Ok? Inova, transforma, não importa se é uma inovação incremental ou não importa. Mas essa pessoa vai lá e vou fazer algo. A diferença colossal é que no Brasil a gente vai empreender por necessidade na maioria dos casos. Que é isso, eu perdi meu emprego e eu tenho que continuar pagando minha água, minha luz e ter comida na mesa. Necessidade básica. E isso é uma pressão, porque assim, grande, uma das características do empreendedor, que é você agir, né, assim, você tomar decisões e conseguir estar ali sob pressão, né, saber, opa, para onde que eu vou? O que eu faço nesse momento? Mas, todos nós, não é muito melhor quando você toma uma decisão, podendo estar bacana, estar ali, estar parado. Então, como é que a gente mostra para um público, né, para pessoas, para empreendedores em potencial, que é como nós chamamos, né, no Sebrae, para empreendedores em potencial, candidatos a empresários, de que eles precisam dar tempo para eles, que eles precisam estudar antes de colocar o pouco dinheiro ou recurso ou as forças que muitas vezes restam a eles.
Ah, não, eu tenho que montar um negócio para ontem. Então, assim, a pessoa assiste o Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? No domingo, lá, o programa da Globo, que o Sebrae até, né, é um dos patrocinadores. E na segunda-feira, brota, só para provar que eu já sou carioca, né? Brota gente no Sebrae. Né? E aí eles chegam lá e falam o seguinte, o que está dando dinheiro? O que o Sebrae me disse para eu montar? Que ele quer fazer, né? Não pode. E aí, quando a gente vira, então, uma das maiores dificuldades, no nosso caso, né, de estar ali apoiando nesse desenvolvimento, é isso, porque a gente tem que chegar para essa pessoa que precisa ter o dinheiro para ele poder pagar o aluguel no final do mês, ou para comer naquele dia, e que ele quer um negócio para ontem. E de preferência que já seja uma grande SA com ação na bolsa. Então, você tem que pegar essa pessoa nesse locus e trabalhar com essa pessoa de forma que ela consiga entender. Vamos junto, calma. O que você tem de habilidade? O que essa região aqui precisa? Quanto você tem para investir? Não adianta. Não adianta ter nenhum tipo de crédito do governo. Não adianta ter nenhum tipo de crédito do governo, seja quem for, fundo perdido. Não é porque alguém está financiando que você deve utilizar esse financiamento. Sim. Se você coloca água numa caixa d'água furada, para onde que vai essa água? Vai embora. Vai embora. Então, assim, quando você vai e começa a fazer... O Sebrae quer vender curso? A gente quer vender consultoria? Não. Eu tenho cursos e consultorias, eu tenho parceiros, conheço pessoas que possam fazer isso? Sim. Mas a grande questão é preparar. Né? Preparar esse empreendedor para que ele tenha sucesso e seja sustentável. Isso é legal que isso cria até alguns jargões, né? Como você falou, você precisa, quando vai empreender, ter esse dinheiro rápido, né? Quando você pensa num empreendedor, você quer conversar com alguém que pretende empreender, fala assim, vamos empreender em comida. Comida dá dinheiro rápido. Isso. Nossa. É necessidade básica. Vamos vender serviço, porque serviço você não tem que controlar tanto o estoque. Então você cria algumas falsas frases, né, que você bota por trás toda a questão do planejamento, análise de mercado, análise de competências, planejamento financeiro. Então é isso que eu estou falando, essa questão da preparação, né, que você precisa ter parceiros, como a Margareth desempenha muito bem esse papel, mostrando para você que você tem como se estruturar antes de você colocar em risco tudo que você tinha. Aliás, muitas das vezes aquele pouco que você tem, que você economizou a vida inteira. Então a gente precisa começar cada vez mais a modelar os pequenos negócios para serem realmente essas soluções inovadoras, onde a gente cria algo que gere valor, que tenha mercado, que ele vai ter um retorno rápido, do que só simplesmente criar algo que você vai se colocar numa disputa onde as pessoas, por conhecimento ou por necessidade da vida, já foram se ajustando a médio prazo e você é só um pequeno entrando sem conhecimento nenhum. A tua chance de dar certo é muito menor quando você busca esse caminho. Sim. Então, esses parceiros como o Sebrae ali, levantando a mãozinha e falando, olha, a gente tem uma equipe bacana aqui, a gente tem caminhos, a gente tem tantos canais hoje, que é o que a gente quer dar luz em Duque de Caxias, que conseguem pelo menos te dar um mínimo de orientação para que você seja o mais assertivo possível. Errar, todo mundo vai errar. Só que se você puder errar menos, que bom, a gente quer poupar você de tudo aquilo que a gente já passou. Claro, isso é muito importante. Igual a gente faz com o filho, né? Exatamente. Preste atenção, já passei por isso aí, não faz assim, faz assado, assim é a vida. É assumir risco calculado, né? Que é uma das características. Eu quero aproveitar essa fala para falar um pouquinho também, né? Falando dessa importância das conexões, do apoio, falar um pouquinho do evento, né? Realizado aí no ano passado, do movimento que aconteceu e que acontece aqui em Caxias de uma maneira tão linda, que o evento, na verdade, foi meio que apenas um ponto alto daquilo tudo que já acontece. Antes de eu entrar nesse assunto, eu só quero... Bota na tela para mim os nossos patrocinadores, eu não posso deixar de falar, porque são nossos parceiros, né? Nossa, são as pessoas que nos apoiam, que acreditam no nosso trabalho. Esse aqui é de casa, né? A JM Contabilidade, a nossa empresa que está sempre... faz parte, né, do nosso grupo aqui. O Cria Mais faz parte do grupo JM. A gente tem a Global Ops, a Megalus, que apareceu na tela, então eu vou falar dela. A Megalus que nos apoia aqui com todos os equipamentos aqui do estúdio. Pessoal de produção de eventos, os caras são feras demais. E a Global Ops, que é uma empresa, uma corretora de seguros e saúde, plano de saúde, parceiro aqui no nosso grupo, indicamos os nossos clientes todos para eles e que nos apoiam aqui também, são patrocinadores do Pode Contar. Agradecer o meu amigo, mandar um abraço pro Janela, que é o nosso amigo lá da Global Ops. Tamo junto.
E aí, voltando... Tem algo mais carioca do que você ter um amigo chamado Janela. E ele é muito carioca. Muito carioca. Quem tem parceiro Ele fala mais chiado do que eu. Tem que tomar cuidado aqui, né? Com o microfone por causa do X, né? Que às vezes sai em excesso biscoito. É isso aí. Não é bolacha, é biscoito. Você, como boa carioca, já desenvolveu essa habilidade. Mas eu continuo comendo biscoito. Gente, então... falamos aqui de todas essas ações, né, que são tão importantes para o desenvolvimento do empreendedorismo, e eu queria que vocês falassem um pouquinho desse movimento, dessas ações que são realizadas aqui em Caxias, o grupo que se formou, o evento. Conta pra gente um pouquinho, vocês dois que são aí os cabeças dessa jornada. Responsabilidade, esse negócio de falar que a gente é a cabeça do negócio. Vou deixar a Margot falar, não por uma questão de gentileza, por ela ser a mulher aqui presente, mas porque eu só fui um privilegiado em ser parte do executor. E ela foi realmente quem sonhou com isso. Então, quando a gente fala de sonho, o coração, ele salta mais alto, né? Então, fala um pouquinho. Você me fez lembrar uma coisa. Quando a gente está sonhando, acho que quando a gente está dormindo e tendo um sonho bom, é terrível quando vem alguém e te acorda, né? Chega lá, tá na hora, né? Ou o despertador. Então, eu só aceito a situação do sonho porque vocês não me acordaram. Vocês me deixaram ter, né, conduzir um sonho bacana, e você também fez parte disso, né? Nós fazemos parte. Então, só pra gente, quando você me perguntou, quais são as principais dificuldades, né, que a gente encontra para poder desenvolver, né, um território e para fazer esse apoio para as micro, para as pequenas empresas, eu preciso só resgatar, então, para responder isso. Quando você trabalha para pequenas empresas, que são mais de 98%, quando você desenvolve, no caso, um ambiente favorável para esses pequenos negócios, você também está trabalhando para as médias e para as grandes empresas, tá? Isso é muito importante da gente saber, porque senão vai falar o seguinte, mas espera lá, tá tendo uma reserva de mercado que o Sebrae está fazendo para poder, então... Não, o nosso objeto, né, também é uma empresa que foi pensada, ela não tem fins lucrativos, né, fins econômicos, mas a ideia é o que a gente tem meta para poder bater, tem que cumprir, na realidade, o nosso objetivo estratégico, que é fazer se desenvolver essas pequenas empresas. É a razão de ser. Não é a nossa razão de ser. Mas por que eu estou comentando isso? Para te falar um pouco, então, sobre esse movimento de líderes. Porque a gente não olha num território e consegue só trabalhar com as pequenas empresas. E é um grande erro, que a gente já falou, para aqueles que só trabalham para as grandes empresas. Né? E também não adianta a gente trabalhar só para a empresa. A gente tem, na realidade, a população que está nesse entorno. Então, na realidade, um território ele é formado por todos aqueles que habitam naquele território. Né? Que desenvolvem ação ali, que usam aquele lugar só para dormir, que não importa. Todas as pessoas que estão. Então, quando eu estou aqui fazendo esse recorte, eu estou fazendo um recorte da Baixada Fluminense. E a Baixada Fluminense, ela precisa empoderar-se. Né? Ela precisa verificar e se valorizar diante, no caso, do Rio de Janeiro, do Brasil e, em consequência, do mundo. Então, o sonho começou exatamente isso. Eu vim do mundo, né? Assim, a gente veio do mundo para Duque de Caxias. Ok? Qual é o grande desafio? Nós precisamos gerar um ambiente favorável para o desenvolvimento das pequenas empresas. Essa é uma das nossas primordiais metas, ok? E a gente não vai fazer isso se nós não tivermos as pequenas empresas envolvidas. Então, nós começamos o Sebrae tem um trabalho que é de desenvolvimento de liderança, porque essa é uma outra parte nossa, para que a gente faça as pequenas empresas se desenvolverem, a gente tem que agir no ambiente de negócios, a gente tem que agir nas políticas públicas, só que o Sebrae não é legislador, o Sebrae não é, né, no caso, não é o executivo. Então, o que nós fizemos? Nós começamos a organizar um trabalho de fortalecimento de líderes em Duque de Caxias. E esses líderes, eles são líderes que são proprietários de pequenos negócios, de grandes negócios, estão em entidades empresariais, são pessoas que numa versão solo, no caso, fazem as suas atividades, cada um da sua porta para dentro, e alguns já faziam da porta para fora, impactando ali no seu redor, mas que não se viam, no caso, juntos. Então, assim, nós até nos encontrávamos muitas vezes num almoço, né, num lugar, num cantinho maravilhoso, né, um santo cantinho, né, para se congratular, para se encontrar, mas a gente não via que se esses líderes todos juntos estivessem,
a gente poderia fazer muito mais rápido, mais coisas por Duque de Caxias. Então, o Sebrae tem um programa, que é um programa de formação de líderes, e nós, então, organizamos em 2022, né, que é quando a gente começou mais fortemente isso, nós reunimos em torno de 35, convidamos mais pessoas, né? Mas é aquilo, né? Você convida, de repente, está no momento, né? Diz que o mestre aparece quando o discípulo está pronto, né? Então, assim, de repente a gente está ali, a gente chamou algumas pessoas e fui extremamente surpreendida, né? Porque desde o primeiro encontro a gente sempre teve muitos líderes, né? Pessoas que não se reconheciam muitas vezes como líderes, tá? E aí vai a questão do empoderar-se. E ali nós fizemos um trabalho, né, estruturante, através de uma metodologia que o Sebrae desenvolve no Brasil todo, e especificamente aqui no Rio de Janeiro, já em algumas regiões. E nós começamos a fazer esses encontros, onde esses líderes trocavam, conversavam. Eu represento o setor gastronômico. Eu sou do poder público. Eu sou de uma entidade eclesiástica, seja como for. Eu sou só ali o cara da pipoca, né? Eu sou ali só o cara do hambúrguer. Não importa. Ou eu sou do Sebrae, ou eu sou de outras entidades, né? Associação comercial, sindicato, associação comercial, sindicato. Então, assim, juntamos essas pessoas e começamos a verificar. E aí, o que você sente falta? O que você acha que a gente poderia fazer aqui junto? O que você sonha para Duque de Caxias? Quando você olha para Duque de Caxias, que lugar que você dá para ela na Baixada, no Rio, no Brasil, no mundo? Né? Que coisas bacanas que você conhece daqui e que, de repente, você acha que as pessoas deveriam também saber ou, né, aproveitar e dar o mesmo valor que você dá. Então, a gente começou ali numa dinâmica, foram em torno de 3 a 4 meses, né, a gente se reunindo, levantando, aí através dessa metodologia nós fomos definindo, na realidade, que a gente tem, sim, vocações nossas, né, aqui nesse território, em Duque de Caxias, que nós temos, assim, potenciais a serem desenvolvidos, que nós já tínhamos líderes aptos e que a gente precisava fazer alguma coisa, né, para mostrar para as outras pessoas todas essas coisas boas que nós levantamos aqui, que nós conseguimos identificar. E como que a gente mostra isso para essas pessoas? Como é que a gente chama? Como é que a gente chama o resto do Rio de Janeiro para eles olharem para a Baixada Fluminense? Não da forma pejorativa, não da forma como muitas vezes o jornal mostra, que é a realidade, é também, mas muitas vezes é a única coisa que é colocada. Então, até mesmo nas nossas reuniões, era muito falado sobre a violência, né, sobre o ostracismo que muitas vezes a gente tem, que as pessoas passam pela Washington Luiz, vão para, né, as serras da vida e para outros lugares, mas não falam, parece que não passam aqui pela Baixada. Falando um pouco da história da Baixada. Acho que literalmente é isso. Elas só passam pela Baixada, né? Como se o Duque de Caxias se resumisse ao Washington Luiz, né? Que é aquilo ali, aquela imagem que aparece no RJTV. Caxias, né? Eu já passei lá. Eu já peguei, desci vermelha ali, fiz o retorno ali em Caxias uma vez. Exatamente isso. E não sabe, na realidade, o que é. Então, a gente começou a falar assim, como é que a gente conta para essas pessoas? Aí eu acho que você é a melhor pessoa para poder comentar aí como é que a gente desenrolou isso. Então, a gente foi, na verdade, pego de surpresa para um tipo de movimento como esse. A gente se conheceu em outro projeto paralelo, né? Hoje eu sou conselheiro, né? Estou como conselheiro de gastronomia do município já fazem 3 anos. E a gente se encontrou numa dessas vindas da vida e de tantos projetos que a gente pensa. E junto disso ela trouxe essa proposta de como é que a gente conseguiria pensar em algo que fomentasse essa conexão mesmo, né? Quando a gente pensou num nome, qual é a maior dificuldade hoje? A maior dificuldade é que o empresariado de Caxias, ele é muito forte e ao mesmo tempo ele não se fala. Então a gente tem grandes potências sozinhas que não conseguem gerar um valor e um resultado relevante porque não se conectam. A gente tem uma força muito grande. A gente está no município que tem a malha viária mais proporcional para qualquer tipo de empresa no Brasil. E a gente é visto somente como isso, entendeu? E muitas vezes subjugado. A gente já nasceu desde pequeno, né? A gente vem aprendendo como Duque Caxiense por escolha a entender que as mazelas, né, elas falam mais alto do que as qualidades aqui. E a gente deixa de se conectar em algum momento. Então, quando a Margareth trouxe isso, a gente chama de Margot carinhosamente, quando a Margot trouxe essa proposta, a gente conseguiu identificar naquela questão de se enxergar mesmo, de falar assim, caramba, não sou só eu que passo por isso. Tem outras pessoas que não só dispõem dos mesmos sonhos, dos mesmos objetivos, mas que enfrentam e enxergam as mesmas dificuldades e necessidades que a gente enxerga. Então, a gente sempre conseguiu reunir grandes pessoas ali, média de 30, 35 pessoas. E é o que ela falou, né, cara? A gente está fazendo um projeto e a gente bota todo mundo literalmente, no bom sentido da palavra, num grande funil e a gente vai vendo como todo mundo se identifica. É o que ela falou.
Depende muito do momento da pessoa, se é o momento que ela pode se dedicar àquilo, porque exige dedicação, exige identificação, porque eu preciso acreditar naquilo que eu estou fazendo, qual é o meu nível de comprometimento. E nada, o que a gente sempre deixou combinado é que nada aqui é injusto. O combinado sempre vai ser, eu vou entrar, eu tenho que hoje mostrar a minha empresa para a sociedade. É justo esse caminhar, você caminha do nosso lado. Só que em contrapartida você precisa fazer isso por mais alguém também. Traga alguém com você que tenha desse mesmo tipo de pensamento de multiplicar o conhecimento. Então as reuniões elas foram criando corpo, a gente fez ao longo do ano, em 2022 no caso, a gente fez uns 5, 6 encontros, onde a gente falava exatamente de como é que a gente conseguiria desenvolver essa governança. Com a metodologia do Sebrae, a gente começou a entender que a gente precisava diversificar esse grupo. Então, ela falou muito bem, né? A gente falou aqui o tempo inteiro de como a gente está numa sociedade que não nasceu para empreender, não foi ensinada a empreender. E a gente pensou como é que a gente consegue trazer parceiros, por exemplo, de instituições de educação. A gente tem como um grande parceiro da gente aqui hoje a UFRJ, que a gente conseguiu trazer. A gente tem outras instituições de ensino paralelos que fazem um trabalho muito bacana na cidade. Então, a gente tentou pincelar um pouquinho de cada profissional, da sua área, da sua relevância, o que ela gera de conteúdo, para que a gente tivesse um grupo realmente coeso, onde a gente sentisse. Aí a gente também precisava despertar essa confiança para gerar um grande evento, que foi quando a gente culminou, né, que é o grupo chamado Por Caxias, que a gente culminou nesse primeiro grande evento, que foi o Caxias Conecta, que foi uma explosão mesmo, surpreendeu não só para quem estava de fora, que talvez não enxergasse que Caxias tinha a potência para poder fazer algo tão grande assim, e em nós mesmos, que a gente olhava e falava, é tão difícil a comunicação na cidade, essa conexão, que a gente acreditava, mas a gente entendia as dificuldades. E quando tudo aconteceu e discorreu da melhor forma, aquilo foi uma surpresa muito gratificante para a gente também. Eu lembro quando a gente encerrou o evento, uma chuva, e a gente lá vibrando, comemorando, porque tudo deu certo. Até o que deu errado, deu certo. Então, isso foi assim, o ápice mesmo de você falar toda a dedicação, toda a identificação, tudo aquilo que a gente construiu ao longo desses últimos 2 anos, nesse 1 ano e meio que a gente tinha para trás, valeu a pena. E deixou esse sentimento de que a gente não só fez uma coisa muito bacana, mas que a gente pode fazer muito mais. Esse é o grande ponto agora, é dar continuidade a isso de uma maneira sadia. Mauro, eu acho que é importante, porque assim, o evento, então, foi uma ação em que nós, líderes por Caxias, conseguimos mostrar principalmente para nós mesmos e para outros líderes que estavam no entorno, né, que ainda não estavam prontos para poder fazer toda aquela parte estruturante, né, que é mais pesada, mas para mostrar para nós, principalmente, aquilo que nós temos. Então, o evento, ele refletiu, na realidade, aqueles pontos que foram trabalhados no momento de estruturação. Então, a gente teve ali, por exemplo, toda uma parte no térreo, nós tivemos mais de 55 expositores. Foram todos expositores de Duque de Caxias. Gente do artesanato, gente da agricultura, de serviços, de indústrias. Então, aquelas pessoas, eles estavam ali para quem chegasse no coração da nossa cidade, né, ali na Praça Pacificadora, ali naquele complexo, né, onde tem a biblioteca e o Teatro Raul Cortez. As pessoas chegavam e elas viam, desde do Food Zone, ele via a pessoa que fazia ali o docinho, que fazia o hambúrguer, de uma empresa daqui de Duque de Caxias. E chegava e olhava e via lá um toldo, uma tenda, para poder cobrir ali prestadores de serviços que agregaram, no caso, o evento, e via que aquilo ali tinha sido patrocinado pela Reduc, um exemplo, pela Petrobras, que está aqui. E as pessoas acabam olhando, pensa em Duque de Caxias, pensa em quê? Não, Reduc, né? A refinaria. Pensa na Braskem, na Nitriflex, nas grandes empresas que estão lá. Mas ali a gente quis mostrar para eles, nós temos um grande apoiando pequenas a estarem expondo aqui. E aí apareceram de todos os patrocinadores do mesmo tamanho. E aí aqui a gente sabe, né? A gente trabalha com isso também, né? Com marketing e tudo. A gente sabe que aquele que tem mais grana, que aporta mais num projeto, normalmente ele sai lá, né? Como patrocinador Master. Ouro, Diamante, Master, Eleta Grandona, né? E aí, de repente, a Margarete, coitada, né? Aparece lá bem pequenininha. E essa foi um dos acordos, né? Que eu acho que reflete muito qual é o espírito desse nosso grupo, né? Desse movimento, na realidade. Que é todos nós temos a mesma importância.
Não importa se você é uma SA e está em Duque de Caxias ou se você é, na realidade, ali a doceira que acabou de sair do seu curso de formação. Todos estamos em Duque de Caxias. Todos nós fazemos essa cidade poder ser o que ela é realmente. Duque de Caxias é o segundo PIB do estado. Você tem noção do que é isso? Nós não estamos falando de qualquer estado para começar a conversa. Estamos falando do estado que é o segundo PIB do país. Exatamente. Faz sentido tudo isso, gente? Não é aqui eu também queria dizer, não, porque a Marguerite agora, porque ela é a coordenadora em Duque de Caxias, ela tem que falar bem de Duque de Caxias. Não. Eu tô falando a verdade. Eu tô falando a verdade. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar isso para essas pessoas. Se aqui fosse só violência, quantos minutos nós estamos aqui? Em nenhum momento a gente falou sobre isso. Não pode ser só violência, não pode ser só coisas ruins. Não é. Na realidade, não é que não pode. Não é. Então, a gente tem que mostrar isso. Então, assim, esse evento. Então, a gente mostrou o que a gente tem de bom, era o térreo. No segundo andar, nós falamos das conexões das empresas. Porque nós temos grandes empresas, mas uma grande empresa, se você virar ela de cabeça para baixo assim, chacoalhar, cai um monte de pequena empresa, fornecendo. Ligado. Então, o que a gente faz aqui? Conexões empresariais. A gente junta. Quando a gente olha para uma UFRJ, e quantas vezes eu tenho que chegar e dizer o seguinte, olha, são duas coisas que eu tenho que falar que aqui na Baixada tem. Primeiro, eu tenho que falar que tem mar na Baixada, que as pessoas não acreditam. E a segunda situação é dizer que a gente tem uma UFRJ aqui na Baixada. É aqui em Duque de Caxias. A gente tem a UFRJ aqui em Duque de Caxias e outras públicas nos demais da Baixada. Mas aqui é o centro de referência de nano e biotecnologia. Não estou falando de qualquer universidade, eu estou falando da UFRJ. Uma das maiores do Brasil. E da América Latina. Da América, verdade. Então, assim, agora nós temos aqui Juliane Cola, que é a nossa diretora aí que tem dado alma. Marcel, tá junto com a gente, mudou para cá, né? Marcel, gente que trabalha de verdade. E você sabia que a maioria dos estudantes que vêm para a UFRJ são de fora? Por quê? Porque as nossas jovens, eles precisam ainda galgar um caminho grande. O que a gente está fazendo para isso? E na sua grande maioria, né, Margot? Desculpa te cortar, mas eles permanecem de fora, né? Porque utilizam somente como passagem. Porque como a gente ainda não tem essa captação de mão de obra, muitos saem de lá, como a gente teve o relato dela por diversas vezes, saem para outros países, já saem formados, empregados em outros países. Então, a UFRJ ela se transforma. São alunos que vêm de fora, celeiro. Adaptam ali as habilidades que ele tem, se formam e também vão para fora. Isso não é aproveitado dentro do próprio município. Então, quando a Margot fala dessa questão do segundo piso na conexão, a gente deu realmente a chance dos pequenos entrarem numa grande mesa e ter a oportunidade de sentar de frente com um representante de uma grande empresa e se sentir ouvido, ser visto, falar, cara, existe essa possibilidade de eu, por exemplo, fornecer para uma Reduc? Eu posso fazer isso? Quando a Águas do Rio sentou, eu lembro de uma menina, me marcou muito, que ela trabalha vendendo brownies, e ela sentou e ela falou assim, mas eu vou poder sentar com alguém assim da Águas do Rio para poder falar que eu posso servir um café? Eu falei, não só pode, como deve. Se coloca. E era aquela ansiedade, aquela vibração, sabe, de você falar, cara, era o ápice dela enquanto empreendedora, ela tem a oportunidade de falar com alguém que ela enxerga, que talvez um dia onde ela isso é incrível, né? Foi um movimento muito bacana. Então, a sala, ela exalava mesmo essa inspiração mútua, entendeu? Esse sentimento de que todo mundo que estava ali tinha algo relevante para poder mostrar. Lembra desse funil que a Margot falou? Virou de cabeça para baixo, caiu um monte de pequena. Eu posso ser essa pequena. Eu consigo me conectar com isso. E o evento, ele proporcionou isso. Ele deu essa grandeza para todo mundo que estava lá. E uma coisa que chamou a atenção quando você falou, né? Que todo mundo teve a mesma relevância no patrocínio. E grandes empresas, elas mostram a grande... O esforço, ele é proporcionalmente igual, né? Talvez o esforço do pequeno em dar pouco é até maior do que do grande em dar muito. Mas eu vou no outro contraponto também, porque a gente teve a disponibilidade desses grandes parceiros, cara, foram incríveis. Legal. A grandeza que eles mostraram em não só aceitar, mas se colocar à disposição para estarem no mesmo tamanho dos pequenos, isso não mostrou que ela é uma grande empresa. Ela mostrou que ela tem uma grandeza interior, não em valor monetário, mas em valor de percepção, quanto com pessoas mesmo. Então, isso foi muito bacana, social, exatamente. Eu achei bacana, também me lembrei agora, né, que alunos, por exemplo, da UFRJ, eles estiveram no evento também como uma força, né, apoiando, voluntários. E qual foi a ideia nossa? E que foi muito bem aceito, no caso, pelos diretores que representavam a UFRJ ali.
como o nosso objetivo, então, é integrar a academia ao mercado, porque você concorda que nas gavetas daqueles mestres, daqueles doutores e desses formandos que estão desenvolvendo muitos trabalhos, alguma coisa ali de nano e de biotech pode ser resposta para uma empresa que esteja aqui fora. Você concorda comigo? Claro. Só que eu sou totalmente favorável, tá? Totalmente favorável à escola pública, a forma como a gente tem conduzido, tá? A nossa formação dos nossos alunos, né? A gente precisa de mais investimento, precisa de mais coisas, mas eu concordo com o ensino público. Aí, só que o que acontece? Ele acaba saindo da graduação, indo para o mestrado, do mestrado para o doutorado, e zero problema com isso, tá? A gente precisa de muito mais doutores. Mas qual é a questão? Você acaba tendo uma vida, uma carreira acadêmica. Há de se ter uma carreira acadêmica para todos? Quantas vezes o trabalho acadêmico ele fica na gaveta? E sendo não vai para o ambiente prático. A inovação, muitas vezes ela sai da cabeça de pessoas que conseguem desenvolver, né, uma tecnologia, né, uma ação inovadora, e a gente não faz essa conexão. Então, até nisso, foi a primeira vez que esse trabalho, né, esses líderes promoveram isso, que era exatamente mostrar para aquele aluno e dizer para ele o seguinte: veja, você pode sair de trás da cadeira, né, da mesa da universidade e vir olhar aqui fora o que é necessário, porque de repente uma necessidade, uma demanda aqui do mercado pode mover a sua pesquisa lá dentro da universidade. Então eu vejo que esse é um momento grande de conexão que nós podemos fazer também, para que a gente tenha na realidade aqui um hub inovador. Por que Duque de Caxias não pode? Nós temos tudo. Todas as condições para sermos um hub de inovação para o nosso estado. Porque aqui a gente tem grandes empresas, tá aí, todas as empresas agora, a moda são as 3 letrinhas, né? ESG, né? Então, pera lá, o povo esquece. O S é do que mesmo? O S é de você pegar essas empresas todas que estão impactadas aqui e dizer o seguinte: ok, vocês são grandes empresas, estão no território, o que vocês estão fazendo para o entorno de vocês? Então, não precisa ir para muito longe. Olha a nossa realidade da Baixada, olha o que a gente tem aqui no Beira-Mar. Olha o que a gente tem na saída do mar. Hoje a gente tem na economia do mar, todo mundo trabalhando em cima dessa temática. Mas o que mais é? Quem é que trabalha os pequenos negócios azuis? Verdade. Quem é que trabalha os negócios que estão na bacia? Porque a Bahia, muitas vezes, ela é poluída, não é, de novo, né? Não brota da própria Bahia a sujeira, não. Ela vem da bacia. Isso aí. E aí? O que você faz? Aqui tem pequenos negócios azuis. Esses pequenos negócios precisam ser fortalecidos e entenderem. E os grandes negócios azuis que estão aqui impactados, eles também têm que falar qual é a responsabilidade deles no entorno, sabe? Então, assim, você vai vendo que os tentáculos, eles vão abrangendo muita coisa. E aí o evento culminou no 3º nível, que era a parte de conhecimento. Que era exatamente isso. Então, a gente já tinha ali atendido o setor da indústria, o setor de serviço, conectado empresas, mostrado as nossas grandes vocações, o potencial a ser desenvolvido e aquilo que a gente já tem. E no último andar, nós falamos exatamente sobre o conhecimento. E aí, o conhecimento em vários níveis, onde até você foi um dos nossos palestrantes. A gente levou algumas pessoas de peso, né, com relevância na cidade. Representação efetiva. E esse foi um cuidado, porque a gente tem muita gente boa na Baixada. E que, de repente, vai lá, coloca uma roupa diferente, pega o melhor do carro e vai para outro canto. Sim. E não necessariamente as pessoas que estão lá recebendo esses conteúdos sabem que essas pessoas são da Baixada. Esse é o grande ponto, né? Foi exatamente isso, né? Quando a gente convidou alguns palestrantes e a curiosidade, porque essas pessoas são seguidas, você é um bom caso disso, falava assim: mas ele é de Caxias? Fala assim, ele não só ele produz um conteúdo altamente relevante, você segue ele, mas assim, ele representa isso aqui, então você se sente representado, a pessoa passava a se identificar mais ainda. Então, os grandes palestrantes que a gente levou para disseminar um pouquinho do conhecimento que tem. Obrigado mais uma vez pela tua presença, ela foi fundamental. Isso, gente, foi um assim como tantos outros ajudaram a gente lá, vários parceiros, eles mostravam para as pessoas que quem é daqui pode gerar algo que seja relevante para todo o estado. Essa representatividade, né? Essa referência é muito importante. Eu acho que traz o empoderamento ainda mais. Sim. Aquela voz que vem de dentro, ela tem peso também, essa questão da representatividade. Isso é muito importante.
O mecanismo é o mesmo. Quando a gente olha que hoje uma série de grupos minorizados deram uma volta, né, por cima, deram uma volta e mulheres, negros, atípicos, e aí a gente pode, né, seguir uma série de linhas. O que foi necessário que a sociedade fizesse? Colocasse essas pessoas em evidência. Sim. Então, o que acontece? Quando a gente começa a colocar quem é de Caxias, né, quem é líder aqui já, independente do tamanho, da representatividade, do tamanho da empresa, e mostra que essas pessoas atraem, né? E a gente teve influencers, a gente teve palestrantes. Foi legal demais. Foi muito bom. E todo mundo daqui. E a gente conseguiu fazer uma coisa muito bacana, né? Que era todo mundo se representando, mas ao mesmo tempo se identificando como um par, todo mundo no mesmo nível, trocando. Um movimento legal, Mauro, eu sei que essa corrida aqui, a gente teve, pós esse movimento Caxias Conecta, a gente teve o surgimento de diversos mini-grupos surgindo. Movimentos especificamente só de mulheres. Muito legal movimentos isso, né? só de pessoas que se identificavam dentro do nicho dela, como encontro de gastronomia. E isso é bacana. E assim, o grande segredo do Por Caxias, que eu acho que isso é o legal, é que a gente se coloca à disposição para ser mesmo um lugar para que todos se identifiquem. Porque a gente continua achando que os grupos, eles têm força, mas a gente consegue ser imensurável em potência quando a gente entender que é legal fazer isso, mas que a gente está aqui para ser uma ponte mesmo, como ela falou, os grandes tentáculos, mas se fosse todo mundo fazendo essa união e mostrando de uma única vez Ninguém como é que a gente ganha força. ninguém. Exatamente isso. É bacana a gente estimular, a gente ver que isso não só reverberou nesses grupos, mas na questão de identificação. Quantos relatos a gente recebeu de pessoas dizendo que foi uma oportunidade única, que nunca tinham passado por aquilo, seja em visibilidade, seja em posicionamento, em faturamento. A gente criou em uma semana quase 200 mil impressões no Instagram. A gente gerou conteúdo, a gente passou, por exemplo, na TV da região dos Lagos, falando sobre o empreendedorismo em Duque de Caxias. Que legal. Então, quando a gente para analisar tudo e a proporção que ela acabou tomando, e a gente consegue entender que valeu a pena. Valeu a pena. E a gente vai repetir, a gente vai foi fazer. uma experiência realmente incrível e ver o movimento que aconteceu, a forma com que foi, as pessoas envolvidas, e em Caxias, né? Que é o que a gente está falando aqui já há algum tempo, a questão do empoderamento, é necessário se viver isso, essas experiências elas são necessárias, porque elas fazem com que a gente se enxergue como o que realmente somos, né? E jogue fora o complexo de inferioridade. O que você falou, quanto tempo aqui falando só de coisa boa que acontece aqui? Os desafios são enormes, mas isso mostra ainda mais o poder, a qualidade do que temos aqui, né? Nós somos potência, e uma grande potência. A gente tem coisas ruins, mas a gente não só tem coisas ruins, né? A gente tem muito mais a poder mostrar, e acho que esses são os canais. Muito mais o teu espaço boas que do você ruins. cede aqui é um bom exemplo disso. A gente está vindo aqui poder falar do quanto é bacana não só empreender, mas acreditar que Caxias pode ser muito mais do que ela é. Inclusive, eu quero aproveitar aqui e propor que nós façamos esse mesmo movimento aqui, esse bate-papo, mais vezes. Quem sabe a gente fixar aqui uma data mensal e trazermos aqui representantes de pequenas empresas, de grandes empresas, e fazermos aqui um podcast mensal como se fosse uma grande rodada de negócios, de trazer aqui um representante da Reduc, por exemplo, e falar em que... Uma pessoa queridíssima. Exato, né? sim, incrível. A Michel. fala Fora da curva, dele Michel, ele é incrível. E poder dizer aqui, né, para os pequenos, das oportunidades que podem ser geradas, né, e replicar isso presencialmente lá na jornada, fazer uma rodada de negócios em que vocês possam ali estar fortalecendo esse movimento e gerando esse engajamento na jornada do empreendedor. Bacana. Acho que vocês estão falando aqui, a minha cabeça está girando nesse sentido. Acho que a gente está à disposição, né? Porque a gente... Não tenho dúvida. E se não tivesse, ia ficar agora. E assim, até os outros grupos também que vão assistir, que vão ver o conteúdo que está sendo gerado aqui, se identifiquem também, porque a intenção é essa, é a gente se unir. Porque tudo surge disso, né? Dessa união que a gente faz com pequenos, e a gente consegue enxergar os pontos de melhoria, o que a gente vai poder fazer juntos. Legal. Eu acho que uma coisa que é importante, né? Não sei se a gente... Acho que uma coisa importante da gente falar aqui também é que talvez eu não goste do mesmo café que o Nino goste. Sim.
E talvez você nem goste de café. Sim. Mas tem que ter algo que nos una. Então, assim, é claro que nessa caminhada, né? A gente já está indo aí para quase 2 anos, né? Nessa caminhada, nós tivemos pessoas que estiveram conosco, tem pessoas que não estão. A gente tem uma experiência de uma empreendedora que entrou no trabalho aqui com a gente já no meio do Caxias Conecta, nos apoiou, nos ajudou muito, e ela se mudou, foi para uma outra região. E lá na região onde ela está, que eu posso dizer que não posso dizer quem é empreendedora, mas posso dizer que é a região dos Lagos, ela foi para a região dos Lagos, e lá a primeira coisa que ela fez, ela tem líderes pela região dos Lagos, a primeira coisa que ela fez. E por incrível que pareça, o espelho, né, que você nós não pode temos, falar o nome, mas pode dizer. a gente pode, ela vai saber que é ela. Aí que já estamos aqui, já estamos indo pro gênero já. Aí o que aconteceu? Ela se uniu ao grupo de líderes lá da região dos Lagos e ela tá maravilhada. E a Margarete lá da região dos Lagos está maravilhada com ela, porque ela falou assim, cara, eu nunca vi uma pessoa que acabou de chegar de uma outra região, quer dizer, ela está se adaptando com tudo, mas ela já chegou aqui sendo. Mas por quê? Porque ela viveu a semente foi lançada daqui, sabe? Então, assim, eu acho que é isso, sabe? Se eu tenho que dizer algo para você... Pode parecer assim, ué, Margarete, mas o que você ganha com tudo isso? Eu ganho muita coisa, sim. Eu ganho muita coisa como pessoa, como Margarete Kelly do Nascimento, né? Meu CPF, Souza, não posso esquecer, que senão o carioca briga, Margarete Kelly do Nascimento Souza. E eu ganho como Margarete do Sebrae. E como Margarete do Sebrae, que talvez seja o que mais pode, né, separar pessoas, o que o Sebrae tem a ver com isso? O Sebrae ganha no desenvolvimento econômico. Lembra que a gente volta lá na estratégia, na meta inicial. Porque eu não vou conseguir, nunca, fazer com que essa região se destaque se todos não estiverem crescendo juntos. Sabe por quê? Porque você não vai impactar o PIB, você não vai impactar o IDH, você não vai impactar... Você não impacta sozinho com uma empresa. Aí nós voltamos a tudo que nós falamos aqui. O Nino sozinho ali na José Erdi, do que se tiver só ele, poucas pessoas vão lá naquela rua. Agora, não, peraí, se ele está junto com a universidade, que está junto com outra cafeteria, que está junto com, sei lá, né, com um restaurante, que está junto com... a escola. Bom, então agora eu vou para lá. Sim. Por que você não vai para o Nepal do nada, se você não estiver indo numa excursão exatamente para ir para o Nepal? Você não vai, cara. Sim. Entendeu? Então, assim, aí nós voltamos ao início. Então, você vai lá, você motiva um a um para que trabalhe de uma forma coletiva, para que juntos a gente consiga impactar no todo. Fera essa demais. Brincadeira. Bom demais isso. Perfeito. A gente podia ficar aqui horas conversando, porque realmente é transformador. E ver vocês falando, né? Não só com a autoridade, com a vivência que vocês têm, mas com um brilho no olho, né? Isso é muito legal. Isso é transformador. E aí eu vou levar essa proposta para frente, hein? Bora. Vamos falar mais vezes aqui, vamos estar juntos aqui mais vezes. E vamos fazer um movimento presencial, acho que vai ser muito legal. Tá bom. Então eu já quero convocar você que está assistindo a gente aqui dia 20 de julho, aqui em Duque de Caxias, vai acontecer a Jornada do Empreendedor, um evento presencial com palestras, networking, enfim, oportunidade de aprendizado, e vamos proporcionar aí, quem sabe, um conteúdo aí diferente, prático, né? Para que a gente possa realmente estar mostrando o valor do que nós temos aqui em Caxias para todo mundo. E você que é de Caxias e nem sabe o que está acontecendo, é a oportunidade de você ver e engajar e se empoderar. Que eu saio daqui hoje com essa palavra muito forte dentro de mim. Eu sempre gostei disso, eu acho que as pessoas precisam se empoderar, né? A gente ouve muito isso a respeito das mulheres, né? Do empoderamento feminino, e é uma realidade, né? Todos temos o mesmo poder. Todos devíamos ter as mesmas oportunidades. Exato. Infelizmente, não é assim que acontece, né? E a gente vê isso no decorrer de toda a nossa fala aqui, né? De relembrar uma potência como é a Duque de Caxias, né? O segundo PIB do estado, enfim, tantas coisas boas, lindas e maravilhosas, e muitas vezes essas coisas elas são relegadas a um ostracismo porque o que é ruim tem muito mais visibilidade. Então, o nosso papel é trazer isso à tona,
mostrar o poder que nós temos aqui em Caxias, na Baixada, o poder do pequeno, do micro, do pequenininho que está ali fazendo a roda girar, e que se não fosse ele, né, outras oportunidades não existiriam. Então, esse é o nosso papel, e eu fico muito feliz de compartilhar, de ter vocês assim compartilhando isso aqui com a gente, de poder fazer um convite e vocês estarem aqui comigo. Eu fico muito honrado. Privilégio. Privilégio é nosso. E eu quero assim pedir a vocês que, né, cada um aí, a ordem que vocês escolherem, né, deem aí uma mensagem final, falem um pouquinho sobre aquilo que vocês tiverem no coração de vocês e julguem necessário expor para a galera que está assistindo a gente. Eu quero agradecer esse privilégio do fundo do coração. Você é líder por Caxias. E a gente aproveita, né, para confirmar isso. E eu acho que a gente tem que olhar mais mesmo para o potencial que cada um tem e a força que cada um tem para fazer o coletivo ter sucesso. Individualmente, as pessoas podem fazer por si mesmos e até de repente por alguém que está do seu lado, mas se a gente juntar vários indivíduos, a gente tem mais força. Então, assim, esse é o convite. Não tem um outro interesse, né? Eu estou coordenando o trabalho do Sebrae aqui, mas tenho a minha família, crio meu filho aqui na Baixada, né? Saímos de Sampa e escolhemos o Rio de Janeiro, e a gente não está aqui simplesmente porque é puro interesse, não. O interesse é de que aqui dê certo para que a gente possa ver os nossos netos, né? E ver essa cidade ser aquilo que ela realmente é, né? Então, assim, a gente não pode mudar o mundo de uma vez, mas a gente pode começar por Duque de Caxias. Isso aí. Bacana. Tamo junto nesse propósito. Vamos agradecer mais uma vez, né, cara, teu convite, a toda a tua equipe aí que conseguiu fazer, inclusive, aqueles trabalhos bonitos na foto, né? Deixou a gente lá bem apresentável. Mas fazer realmente esse convite de você que está aqui escutando a gente acreditar que você pode, que Duque de Caxias pode muito mais, e aproveitar todas essas ferramentas que são disponibilizadas. Você falou aqui do teu papel aqui, da tua jornada. Aceitem o convite. Estejam lá. Porque a gente citou aqui, por exemplo, que a vida acadêmica ela te ensina a parte teórica. Mas a parte prática, quando a gente tem a oportunidade de aprender, inclusive com pessoas como você, as pessoas não podem deixar passar essas oportunidades. Porque o sentido que a gente tem como líder, a gente chama de líder, e a gente se coloca às vezes nessa posição, não por uma questão de relevância que a gente acha que a gente tenha, mas porque a gente se coloca à disposição para tentar fazer com que as pessoas não errem como a gente errou, por erros próprios ou por erros que você adquiriu vendo por experiência ao longo da vida. Então, quem acredita em Caxias tem os canais certos para poder fazer ela ser cada dia melhor. E a gente se coloca simplesmente como uma ferramenta, onde esses pequenos grupos que existem hoje, de mulheres, de determinados nichos, venham para a gente, abracem essa ideia de que a gente pode muito mais juntos. A gente se coloca à disposição da jornada porque a gente acredita que pequenas jornadas podem fazer uma grande viagem para Duque de Caxias. Então a gente acredita que o teu trabalho é fundamental. Legal. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pelas palavras e foi um prazeraço ter vocês aqui. Muito obrigado, minha querida, por estar comigo aqui. Meu irmão, tamo juntos. Essa é uma parcerona. E vamos juntos. Vamos juntos aí por Caxias. Por Caxias. Por Caxias, pela Baixada, pelo empreendedor. E vamos trabalhar. Gente, obrigado por estarem conosco até aqui. Aproveitem desse conteúdo, compartilhem, sigam nas redes sociais e vamos em frente. Forte abraço. Obrigado. Fui. Valeu. Valeu.